Então, pessoal, o tema desse vídeo de hoje vai ser quanto tempo demora pra gente atingir o nível avançado em um idioma estrangeiro. E aí, Fluente, Leroy aqui, mais um vídeo pro canal. Nesse vídeo a gente vai conversar um assunto bem interessante que eu sempre quis saber, né? E a gente vai falar aqui um pouco sobre isso. A gente vai ler aqui uns comentários aqui que eu encontrei num fórum chamado LinkQ. Provavelmente você já conhece, né? Então vai ser bem interessante aqui e eu vou pegar aqui as partes mais legais que eu encontrei, né? E a gente vai conversar aqui esse assunto interessante, né? Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, considere ativar as notificações para não perder nenhum outro vídeo, pois eu sempre estou postando vídeos semanalmente sobre aprendizagem de idiomas. Então, se você não quer perder nenhuma dica, ative as notificações, fica atento aos novos vídeos. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai comentar, né, esse post do post Ia Ying, né, ele da Austrália, né? Ele fez um post muito bacana, né? E o que ele fez, né? Eu vou pegar aqui, né? Tem tudo aqui, você pode ler, né? Eu vou colocar aí na descrição de onde que eu peguei, né? E teve vários outros comentários aqui bem interessantes, né? Então, a primeira ideia que ele falou é o seguinte. A gente tem uma ideia, né? Na comunidade de aprendizagem de idiomas, né? Que se você tiver 10 mil horas, você vai conseguir atingir um nível avançado no idioma, né? Essa ideia foi feita pelo livro, né? Outliers, né? Do Malcolm Maxwell, né? Então, o que esse post vem a falar, né? Ele vem a falar o seguinte, que na visão dele, se você estudar, se você ouvir o idioma durante 40 a 50 mil horas, né, áudios nativos, né, e também, se você ter uma prática de 5 mil horas, você poderá chegar um nível que vai começar a ser considerado perto de nativo, né. Então, uma ideia que ele falou nesse post foi o seguinte, né, que você separar 90% você vai focar em ouvir o idioma e 10% você vai focar em falar o idioma, né? Então, ele falou assim que se você passar 50 mil horas praticando o idioma, então você vai começar a chegar a um nível perto de nativo, né? Então, e também ele pega uma ideia no livro de um autor chamado Erickson, no livro que ele fez é PIC, né? Então, a ideia que ele falou que 10 mil horas não é a ideia comum, né? Não é o número exato, né? Às vezes até mais, né? Que é, né? Então, a ideia é a seguinte, ele postou aqui um vídeo de um cara que é francês, né? Que ele é considerado avançado, ele é considerado um cara que fala muito perto do nativo, né? Em mandarim, né? Então, o cara francês aprendeu um mandarim, que é uma língua muito, muito difícil, né? Então, é esse vídeo, né, que ele postou, né? Então, é interessante, né? Ele tava aqui no programa falando mandarim. Eu não sei mandarim, então eu tô confiando nele, né? Mas aqui, tá escrito aqui no título que esse cara francês, ele fala mandarim como nativo, né? Então, bem interessante isso aí, né? Aí aqui, ó, o cara falou aqui, ó, eu sou chinês e eu acho que ele fala chinês melhor do que eu, né? Interessante esse comentário, né? Então deve ser que esse cara é bom, né? Mas a ideia é a seguinte, né? Esse cara, ele falou o seguinte, né? Esse francês. Você pode ver aqui, ó, esse cara é francês aqui, ó, esse é o vídeo do cara. Esse é o francês. Então o que ele falou nessa entrevista? Ele falou o seguinte, que não há nenhum segredo. Qualquer pessoa pode aprender o idioma. Então as pessoas perguntavam pra ele, né, o que ele fez pra aprender o mandarim, né, e ele respondeu o seguinte, né, que as pessoas, elas não estudavam 6 a 8 horas por dia durante 4 a 5 anos, né. Então ele falou assim, que a ideia é você estudar 6 a 8 horas por dia, todo dia, por 5 anos, sem parar. Essa é a dica que ele fez, né. Aí no outro vídeo, né, esse outro vídeo aqui, ó, nesse vídeo aqui ele falou o seguinte, uma língua é como se fosse imitação. Então, no começo, né, ele recomenda que você divida 90% do seu tempo ouvindo o idioma e 10% praticando, né? Aí ele recomendou rádio, né, TV, né? Ele falou que rádio é um bom recurso para você praticar o idioma, né? Eu recomendo podcast, né, que eu gosto de podcast, né? A gente também pode usar o YouTube, né? Então ele recomendou rádio, né? Ele falou que TV é menor do que rádio, né, em termos de qualidade, né? Aí, o que ele fez, né? Aí é interessante que ele conta a história, né? Olha, é interessante essa história. Ele falou o seguinte, que antes de ir para a China, ele estudou 15 mil horas, né? Então, ele falou o seguinte, que ele ouviu 13 mil horas de conteúdo nativo, né? Para nativo, né? Aí a entrevista que ele fez aqui pro programa foi 7 anos depois, né? Que ele já estava na China, né? Essa entrevista aqui foi 7 anos depois, né? Então, ele falou que ele deve ter estudado de 20 a 25 mil horas, né? No mínimo. Então a ideia é a seguinte, ele estudou 15 mil horas antes de ir pra China, né? E quando ele tava na China, ele se expôs ao idioma durante 25 mil horas, né? Então isso, juntando os dois, né? O antes de vir pra China e depois de ir pra China, né? Então, isso deve ter dado 40 mil horas, né? E ele falou que ele estudou... Então ele ouviu o idioma 90%, né?
E também ele praticou com os nativos, né, da China, né? Então, essa é a dica que esse francês deu, né? Eu gostei muito da dica dele, né? Então, acho que tá correto, né? Essa dica, né? Porque até por experiência própria, né? Eu vejo assim que quando eu pratico escrita, a minha escrita melhorou. Eu fiquei começando a escrever muito mais rápido. Eu comecei a escrever e a pensar o inglês muito mais rápido, né? Quando eu tava praticando escrita, né? Então, eu acho que essa ideia é muito boa, né? Esse cara aqui, ele é francês, né? Gostei muito da dica que ele deu. E agora a gente vai comentar dessa famosa imagem, né? Que fala assim, qual que é os idiomas mais difíceis, né? E quais que são os idiomas mais fáceis, né? Então essa ideia que fala assim, tipo, se o cara é inglês, é americano, ele vai aprender português, ele vai precisar de 575 a 600 horas, né? De exposto ao idioma, né? Essa ideia aqui, ela não é muito precisa, né? Porque acontece o seguinte, essa fluência que eles estão falando nesse gráfico aqui, que você pode ver, ela não é fluência de livro. Você não vai conseguir ler um livro. Você vai conseguir se comunicar, tipo, no mínimo, né? Então, eu diria que 600 horas é o mínimo, né? O mínimo, se você tá aprendendo inglês, né? 600 horas é o mínimo, né? Mas se você quer ler livros, né? Você vai ter que praticar o idioma por mais de 5.000 horas, certo? Então, essa foi uma ideia que a gente tem que destruir, né? Então, essa quantidade de horas já é B1 ou B2, né? Essa quantidade de horas já é B1 ou B2, né? A segunda ideia que eu quero falar é sobre exames, né? De certificado de idioma, né? Então, aqui, como você pode ver aqui no Fluentu, ele diz o seguinte, que para você aprender o idioma alemão, você precisa estudar 750 horas do Goethe-Institut. Goethe-Institut é uma escola lá que se você fazer a prova lá, você ganha um certificado. E fala o seguinte, se você estudar 750 horas, você vai chegar no level C2 de fluência, ou seja, C2 é tipo perto de nativo, né? E aqui eu vi em outro site também, que esse cara aqui é poliglota, certo? Esse cara aqui, Bartosz Zelekala, ele falou o seguinte, que teve um cara aí que estudou pra passar nesse exame, né? Ele estudou por 5 meses, né? E ele conseguiu passar no exame. Aqui, ó. Ele falou que estudou por 150 horas, né? E ele conseguiu passar no exame. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse exame é do B2, né? Em 6 meses, né? Matthew, né? O nome do cara. Ele passou nesse B2 do Goethe Exam. Certo? É bem interessante aqui. Que foi bem rápido, né? Que ele passou, né? Foi 450 horas que ele fala aqui, né? 450 horas já é bem pouco, né? Então, bem interessante essa experiência, né? E também eu quero falar também nesse vídeo sobre a experiência do Benny Lewis, né? O Benny Lewis é um poliglota, né? Ele tem um blog chamado Fluent in 3 Months, né? Mas a ideia que eu quero passar aqui, se você ir na Wikipedia dele, ele fala aqui que em 2010 ele fez um projeto, né? O projeto de chegar no nível nativo no alemão em apenas 3 meses, né? Ele falou que ele foi lá pra Berlim, né? E ele foi fazer esse exame, né? O mesmo exame, né? C2, né? Em Goethe, né? Na mesma escola, né? Então, a ideia é a seguinte, ele passou, né? Ele passou todos... Tinha 5 etapas, né? Ele passou nas 5, né? Ele passou nas 4, na verdade. Então, ele tinha 5 testes, né? Ele passou em 4 testes, né? Ele afirmou que estava muito satisfeito com o resultado, acrescentando que havia passado em 4 das 5 partes do exame, né? Ele falou na parte de listening, né? Então, na parte de ouvir o idioma, né? Então, acho que essa ideia aqui do Fluentu, acho que ela tá correta, né? Essa ideia do Fluentu, ela tá correta, né? Que o Goethe-Institut diz que você tem que estudar por 750 horas, né, para passar no exame C2, né, que é o exame o maior exame, né, C2 não tem acima de C2, C2 é nativo, né? Então essa ideia está correta, né? Então a gente pode ver aqui na experiência do Matthew aqui, né? Eu pesquisei aqui Matthew do site aqui Universe of Memory e o Benny Lewis, né? Pode-se ver isso que eles realmente passaram, né, nesse exame, né? Mas acontece o seguinte, a gente tem que fazer um porém. Qual que é o porém? Tava vendo um vídeo do Benny Lewis, né? E nesse vídeo ele afirma o seguinte, que os idiomas que ele mais fala, que ele tem mais fluência, é o francês e o espanhol. Então eu vou colocar o clipe agora, pra você ver aí. In Spanish and French, which would be my best foreign languages, especially for reading. And I could go through those at, let's say, half the speed that I would an English language book. Então, como você deve ter visto o vídeo, ele fala o seguinte, ele fala que para ele ler o francês e o espanhol, ele falou que ele lê perto da qualidade de leitura do inglês, né? Então ele falou que a velocidade, né, o flow, né, é perto do inglês, não é igual ao do inglês, né, mas é perto do inglês.
Então, essas são as línguas que ele considera mais fortes, né? Mas aí que tá a ideia, né? Se ele fosse, assim, C2, né? C2 já é nativo. Ele deveria ter falado nesse vídeo aí que ele era C2 no alemão. Então, a ideia é a seguinte. Se o Benny Lewis, ele fala que os idiomas mais fortes dele é espanhol e francês, por que ele não citou o alemão como idioma mais forte? Por quê? Porque a gente tem que diferenciar, a gente tem que fazer uma diferença, né? Que passar no exame, no Goethe-Institut, né? Como tem essa escola aí, passar no exame é uma coisa, mas a vida real é outra, né? Na vida real, é estimado que você entenda mais de 20 mil a 40 mil palavras, né? Então você tem que saber o vocabulário de 20 mil palavras. Isso é muito, muito mesmo, né? Então, o que a gente pode estabelecer com esses relatos, né? A gente pode estabelecer o seguinte: 750 horas você consegue passar nesse exame do alemão, né? Mas isso não significa que você poderá ler e ouvir audiodramas nativos, né, em alemão, né? Que a gente tá falando exemplo em alemão, né? Então a gente tem que fazer essa diferença, né? Passar numa prova é uma coisa. Agora a vida real é outra. A gente tem que separar isso aí, né? Então, agora eu vou falar um pouco da minha experiência aqui. Minha estimativa é que eu já tenha entrado em contato com mais de 20 mil horas no idioma inglês, né? Até o exato momento. Até o exato momento que eu tô gravando o vídeo, né? Devo ter praticado pelo menos 4 horas de conversação no inglês, né? Isso aí é uma coisa que eu não pratico, né, no inglês. Porque eu não sinto que eu tenho que praticar, né? Eu não tenho nenhuma motivação pra isso, né? E provavelmente me senti confortável com o idioma apenas depois de 5 mil horas de estudo, né? Isso é uma coisa interessante, né? Eu só consegui me sentir confortável com o idioma, o inglês, depois de 5 mil horas, né? Aí eu conseguia me sentir confortável até pra ler dicionários. Antigamente, antes de 5 mil horas, eu não conseguia sentir confortável, né? Então eu acho que 5 mil horas foi na minha experiência pessoal, né? Foi uma grande meta, né? Que eu atingi, né? Então, outra ideia que eu quero falar é o seguinte. Tem uma coisa que eu devo ter praticado também no inglês, né? Que melhorou minha escrita, que eu provavelmente devo ter praticado 100 horas escrevendo em inglês, né? Isso me fez com que eu me tornasse mais confortável em escrever, né? Então, essa ideia é bem interessante, né? A prática deliberada vai fazer você aprender mais, a você focar numa determinada habilidade, né? Então, por exemplo, a habilidade de escrever em inglês. Se eu praticar mais de escrever em inglês, isso vai evoluir minha habilidade de escrever em inglês corretamente. Então, se chama prática deliberada, né? Se a gente perguntar pro Rafael Nadal quantas horas ele praticou o tênis, foi muitas horas, né? O Rafael Nadal não ficou jogando Virtual Tennis, que é um jogo de Dream Quest. Ele praticou muito o tênis pra se tornar o melhor, né? Mesma coisa com Magnus Carlsen, né? Que é um mestre do xadrez, né? Ele deve ter praticado muito o xadrez, né? Pra conseguir o nível que ele tá, né? Então, existe uma coisa bem interessante sobre a prática deliberada, né? Então, essa ideia, esse cara francês falou aqui, que estuda mandarim, né? Ele falou que ele praticou 5 mil horas de speaking, né? Falando o idioma, né? Eu concordo muito com essa ideia. Isso é o que dizem, né? Os psicólogos, né? Sobre o aprendizado, né? Você praticar muito tempo uma determinada habilidade, você vai melhorar nessa habilidade, né? É claro que você tem que praticar de forma correta, né? Então, pela experiência própria, né? A prática de escrever o inglês melhorou meu inglês. Pelo menos escrever o inglês, né? Antigamente eu tinha que usar o Google Tradutor, né? A cada 5 palavras que eu tentava produzir em inglês, né? Com a prática, quase nem preciso mais usar o Google Tradutor, né? Apenas para considerar certas palavras, né? Até em PTBR eu esqueço, né? Eu esqueço palavras em PTBR, né? E também em inglês, né? Então eu tenho que pegar do português, trazer para o inglês. Às vezes eu tenho que pegar do inglês e eu tenho que trazer para o português, porque eu esqueço das palavras. Isso é normal. Então, esse é o vídeo por hoje, né? Espero que você tenha gostado, né? E me conta aí sua experiência, né? Se você chegou num nível avançado, escreva aí quanto tempo demorou pra você chegar no nível avançado. O que eu digo é, tipo, ler um livro no idioma. Entender pelo menos 98% das palavras, né? Então, isso que eu falo de avançado, né? Então, o que a gente pode resumir nesse vídeo, né? Que você vai ter que praticar muito, né? 50 mil horas, né? Como esse cara francês aqui deu a dica, né? E eu concordo plenamente com ele, né? Eu acho que se eu tivesse morado nos Estados Unidos, ou algum país que eu tivesse forçado a pensar em inglês, a falar inglês, o meu inglês já ia melhorar, né? Então, por isso que o meu inglês é uma bosta, né? Que eu acho, né? Então, pelo menos a minha habilidade de falar o inglês, eu não tô muito refinado nessa habilidade, né? Até o português aqui eu não consigo falar, eu tenho que praticar muito português pra falar igual um dublador, né? Então, essa é a ideia, né? Então, pratique muito, né? Espere, né? Espere resultados, né? Tenha crença nos resultados, né? Que isso, com certeza, vai te ajudar a melhorar
o seu idioma estrangeiro. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like aí e veja os vídeos na tela final. Pode clicar aí e eu vou esperar aqui enquanto você clica.